Olá, minha gente, muito boa noite. Hoje é terça-feira, 1º de setembro de 2020. Na nossa live de hoje, nós vamos bater um papo com o ex-prefeito da cidade de Petrolina, Júlio Lócio. Ele que até recentemente fazia parte da relação de pré-candidatos a prefeito da cidade de Petrolina, mas no final de semana passado, ou melhor, no final de semana atrasado, ele então decidiu retirar seu nome da lista de pré-candidato, mas ao mesmo tempo levou ao conhecimento de toda Petrolina, de toda a região, de que estaria entrando como pré-candidato o seu filho, Júlio Lócio Filho. E nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho sobre isso. Lembrando que esse bate-papo com o Júlio Lócio estava agendado para a semana passada, mas devido a um contratempo, para quem sabe, o Dr. Júlio Lócio é um dos oftalmologistas mais conceituados, não só da região, mas de todo o norte e nordeste do Brasil, e evidentemente tem seus compromissos. E nós reconhecemos, evidentemente, tudo isso. Mesmo pediu desculpas, se colocou à disposição, pediu para que agendássemos uma nova data. E é lógico que nós estamos abertos e compreendemos, evidentemente, a agenda das autoridades. Portanto, hoje nós vamos bater um papo com Júlio Lócio, ex-prefeito da cidade de Petrolina. Percebemos que algumas pessoas já estão nos acompanhando. Nosso carinho todo especial a todos vocês. Fique com a gente até o final da live. Dentro de 30, 40 minutos, nós vamos bater um papo com o ex-prefeito de Petrolina, Júlio Lócio, falarmos das ações que foram desenvolvidas nos seus 2 mandatos, de janeiro de 2009 a dezembro de 2016. Falarmos também da campanha de 2016, onde o seu ungido, o candidato Edinaldo Lima, não conseguiu manter a administração de Júlio Lócio e, por sinal, ficou em terceiro colocado naquela disputa eleitoral. O próprio Júlio Lócio também entrou mais tarde numa disputa eleitoral, foi como candidato a governador do estado de Pernambuco. Também não conseguiu êxito, mas é lógico que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com Júlio Lócio, tá bom? Então nós vamos só aguardando aí tudo ok, poder entrar aí e a gente então iniciarmos a nossa live. O doutor Júlio já está ao vivo aí com a gente. Boa noite, doutor Júlio. Obrigado pelo carinho, pela atenção e seja bem-vindo. Eu vim aqui também primeiro lhe pedir perdão. Né? Na última semana teve um problema de agenda. Eu nunca tinha acontecido isso comigo, de marcar um compromisso e não ter podido cumprir a risca. Então, você me perdoe, quero lhe pedir desculpa a você e a todos os seus ouvintes, seus internautas que estavam presentes. Depois eu dei uma olhada, tinha muita gente participando. Então, você receba aqui as minhas desculpas extensivas a todos os seus ouvintes, seus internautas, seguidores. Que é isso, doutor. Nós compreendemos. É lógico que quando há um agendamento assim, fica aquela expectativa, não só nossa, mas daqueles que nos acompanham, mas nós compreendemos também que a autoridade, sobretudo profissional bem conceituado como o senhor é requisitado, tem uma agenda de fato extensa, né? Mas de fato, rapaz, eu tive naquele dia 2 pacientes, inclusive um de Cabrobó, que complicou, teve uma perfuração ocular. O pessoal que trabalha com cebola, às vezes tem problemas muito sérios desse nível, né? É até bom alertar as pessoas para o cuidado com isso. É verdade, doutor. E o senhor, além de ser um profissional, o senhor é uma pessoa que cuida
um carinho, não é apenas o profissional em busca do fator financeiro. O senhor cuida bem das pessoas, não é isso? Por isso que é bastante bem requisitado também. Didi, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu gosto. A medicina, para mim, na verdade, é minha maior vocação. A política fez parte da minha vida, eu digo agora que fez, porque eu estou igual a Pelé, né? Me aposentei cedo, né? Agora meu filho está assumindo aí essa bandeira e eu quero poder só ser um conselheiro, né? Para Uhum. fazer com que ele erre menos que eu e acerte mais do que eu. Que bom, vamos falar sobre isso então. O senhor, Dr. Júlio Lopes, foi eleito prefeito da cidade de Petrolina em 2008, naquela oportunidade com quase 60% dos votos, não é isso? Então, a memória dos votos válidos apurados, 59, alguma coisa, e foi reeleito em 2012 com um pouco mais de 45% dos votos válidos apurados. Mas o senhor não conseguiu fazer o seu sucessor em 2016, ficou com a terceira votação entre os três principais mais votados. Mas vamos falar primeiro da sua administração. Durante os 8 anos de governo, alguma contestação dessas colocações até então feitas, pode ficar à vontade, viu? Não, é porque Durante os eu não seus fui 8 anos de na governo. última eleição eu não fui candidato, então não fui eu que fiquei em segundo e terceiro lugar, né? Foi o meu candidato, o candidato que eu votei, uma pessoa que, na minha opinião, representaria melhor os petrolinenses, porque é um homem do povo, um homem que nasceu, que sua mãe era feirante, um rapaz que cresceu muito como cidadão, que tomou conta do maior programa habitacional da história de Petrolina e o maior programa habitacional à época do Brasil, proporcionalmente à população. Pra você ter uma ideia, Lili, Recife fez, no Minha Casa Minha Vida, cerca de 400 casas. Petrolina, sob a tutela lá de Edinaldo Lima, que era o secretário da pasta, fez mais de 10 mil casas só para baixa renda. Se a gente colocar todas as habitações do Minha Casa Minha Vida, foram mais de 15 mil moradias. É algo, né, que ultrapassa qualquer número Espetacular, do não é Brasil. isso? É uma cidade. Pronto, o Se você colocar 4 pessoas por família, você tem aí cerca de 60 mil pessoas que passaram que a foram residir nessas beneficiados, não é habitações. isso? É uma cidade grande, Exatamente. né? Nesses 8 anos de administração, pelo menos entre N áreas, em que o senhor saiu muito bem, e, diga-se de passagem, foram modelos para outras gestões país afora, pelo menos 4 passou a ser a Novembro. menina dos olhos. Obrigado. A menina dos olhos, não do seu governo, mas de qualquer administração pública, que foi saúde, educação, habitação, que o senhor já se referiu, e também a regularização fundiária. Não é isso? Isso, Didi. Nós criamos alguns eixos, porque governar é fazer escolhas, né? Eu lembro que quando eu fui no Ministério das Cidades a primeira vez, tinham lá vários departamentos, né? Cada andar lá mais ou menos cuidava de alguma coisa. E aí eu me concentrei na questão habitacional. Fizemos também um plano de mobilidade, investimos 30 bilhões de reais na requalificação e em novas vias para o transporte público, mas eu me encantei muito pelo programa habitacional, porque só quem já não teve uma casa para morar sabe a importância disso. Né? Então, eu via mulheres, pessoas, senhoras me dizer que o avô dela nunca teve uma casa, que a mãe dela nunca teve uma casa, mas que ela, aos 70, 75 anos, estava assinando o contrato pela primeira vez da sua casa. Isso não tem preço, né? Então, nós realmente tivemos um capricho, uma dedicação muito grande aos programas habitacionais. A educação, sobretudo a educação infantil, Didi. Nós fizemos um programa de creche, né, que também tem uma repercussão nacional e até internacional, que foi o Nova Cimento, que até hoje se fala muito nisso. Infelizmente, a gestão atual modificou muito o programa, apesar de ter prometido na campanha que ampliaria, na verdade, reduziu, né, diminuiu o tempo integral, acabou com o tempo integral para algumas faixas etárias e perdeu um pouco da mágica, porque entregou o programa aos vereadores para indicar professores e cuidadores, quando isso, né, não fazia parte da filosofia do programa, porque as pessoas que lá trabalhavam
ou eram professoras selecionadas para isso, ou eram mulheres da própria comunidade que tinham o segundo grau, recebiam treinamento para cuidar dos filhos das suas amigas e dos seus próprios filhos. Muitas mães que eram cimenteiras, elas tinham seus filhos sendo cuidados na creche onde elas trabalhavam. Isso, às vezes, tem um peso muito grande, né? Porque meu avô dizia, Didi, que a gente se coça é assim, ó. Não é assim, não. Uhum. Então, as pessoas, quando cuidam dos seus filhos, junto com os filhos das suas companheiras, das pessoas que conhecem, isso tem uma diferença, né, no cuidar, no tratar. E na área de educação que o senhor está se referindo ao programa Nova Semente, a atual gestão, como o senhor disse, tentou dar sequência, mas modificou o projeto original. A pergunta é, doutor, para manter um programa como esse, onde beneficia principalmente os mais necessitados, tem um custo elevado ou é Muito preciso, elevado. sobretudo, o espírito humano a favor da administração pública? Eu não diria que tem um custo elevado, tem um investimento elevado, porque até os estudiosos, né, do mundo inteiro, tem um cara chamado Jamie Helkman, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Quem me apresentou ele foi um estudioso chamado Ricardo Paes de Barros, que é o economista que desenhou, né, o programa Bolsa Família à época, e que até hoje contribui muito lá no IPEA. Ele foi, inclusive, ministro, né, foi secretário executivo na época que Moreira Franco era ministro, e foi ministro também na época que a presidente Dilma estava no poder, e tem contribuído com muitos governos, independentes de serem governos de direita, de esquerda, porque realmente é um estudioso da questão da desigualdade e da educação infantil. E os investimentos em educação infantil, eles têm um retorno geométrico para as cidades, para o estado e para o país. Então, eu não diria que é um custo alto, é um investimento alto. São R$ 500 por mês por criança, e isso chegava-se a uma cifra de 50 bilhões de reais por ano. Quantas pavimentações, quantos viadutos podiam ter feito com esse dinheiro, né? Mas eu entendo que é preciso investir nas pessoas, e eu sempre fiquei muito focado nisso. Não existe cidade, não existe lugar onde você, não colocando as pessoas em primeiro lugar, você consiga ter êxito. Qualquer país que se desenvolveu nos últimos anos, ele priorizou os investimentos nas pessoas. Porque quando você investe nas pessoas, Didi, essas pessoas têm uma capacidade de trabalho maior. Elas produzem mais. Elas produzindo mais, elas geram mais riqueza. Elas gerando mais riqueza, o Estado vai arrecadar mais impostos. O Estado arrecadando mais impostos, ele consegue investir mais na infraestrutura também. A Coreia do Sul é assim, o Japão é assim. Veja a infraestrutura da Coreia do Sul e do Japão. Mas veja onde eles investiram primeiro. Se foi na infraestrutura ou se foi nas pessoas. Foram nas pessoas, né? O senhor não se arrepende de ter feito uma gestão onde as pessoas de fato foram prioridade? Não, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo, porque eu sempre dizia assim, brincando, de que eu já vi algumas pessoas morrerem. Não porque eu seja matador de gente, não. É porque eu sou médico e, às vezes, o médico ele se depara com a morte, né? Não hoje, que eu só cuido da área de oftalmologia, mas quando eu era só médico, eu atuava em alguns hospitais e já vi algumas pessoas morrendo. E eu nunca vi ninguém morrendo dizer: meu Deus, asfalte minha rua, meu Deus, faça um viaduto na minha cidade. Eu já vi as pessoas dizerem: meu Deus, proteja minha família e cuide dos meus filhos. Então, assim é que eu sempre procurei agir, né? Protegendo as famílias com habitação e dignidade, com infraestrutura de saneamento, pavimentação, calçamento para as casas, né? Priorizando as pessoas. E com as unidades do Nova Cimento, que foram 190 unidades, o prefeito, infelizmente, fechou 100 delas. 100 delas é algo lamentável, mas paciência. Cada um faz a opção que quer na sua vida. E na área de saúde, prefeito, que foi prioridade para o senhor para que a saúde também alcançasse o êxito que alcançou? Olha, Didi, nós tínhamos
Eu tive a sorte de ter uma secretária de saúde no início, que foi o doutor José Mendes, que é um pediatra, que criou o primeiro programa. Doutor, antes do senhor, de a gente adentrar na saúde, já que o senhor está falando da secretária, vamos falar também da secretária de Educação, né? Claro. Por senão a pessoa é familiarizada com a região aqui, né? Eu tive como secretária a professora Célia Regina, tive também o Uhum. Coronel Leite e tive também a professora Gilmara. A professora Gilmara, ela assumiu a secretaria quando os secretários se desincompatibilizaram, que tanto o Coronel Leite quanto a professora Célia se desincompatibilizaram para discutir a questão da sucessão municipal. E aí a Uhum. secretária Gilmara assumiu, por sinal, Didi, a secretária Gilmara ela teve um problema seríssimo agora, nós descobrimos que uma assinatura dela foi falsificada pela atual gestão, tudo leva a que foi a atual gestão, que ninguém teria interesse nisso, que não eles. No dia 29 de dezembro, houve a falsificação da assinatura da secretária Gilmara, e nós já temos uma perícia que foi feita para isso, eu estou lhe revelando isso aqui quase que em primeira mão. Foi feita uma perícia e o papel timbrado também, né, do anexo desse contrato, ele já contém a logomarca do novo governo, do governo Miguel Coelho. Isso comprovando que esse contrato foi feito ainda, né, durante, não no nosso governo, mas já no governo Miguel Coelho, porque essa marca nem existia ainda no meu governo. Isso está sendo acompanhado pela Polícia Federal, né, mas isso eu ia usar a palavra de baixo calão, porque às vezes a gente se irrita, porque essa moça poderia ter sido presa, porque esse contrato é com a empresa de um grupo que está sendo investigado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, um grupo de um tal do Figueroa, que tem várias gráficas com vários esquemas em várias prefeituras. Mas, né, eu espero que os culpados sejam punidos na forma da lei. O caso ao qual o senhor se refere está em apuração. Sim, ela fez um depoimento já na Polícia Federal, né? Claro, que são recursos federais, né, da educação e da saúde que foram, no caso específico, né? Tem também uma suspeita de direcionamento das licitações através do uso de um selo. Eu não sei se você sabe, Didi, mas a Prefeitura de Petrolina inventou nas licitações a exigência de um selo ambiental. Até pouco tempo, nenhuma empresa do São Francisco tinha esse selo, nenhuma gráfica. Agora, só uma gráfica da cidade tem, mas depois de 4 anos. Né? E todas as licitações, as empresas da cidade eram desabilitadas, elas não podiam concorrer, porque elas não tinham esse selo. E só quem tinha esse selo eram as gráficas desse grupo Figueroa. 2, 3 gráficas deles que ganharam todas as licitações para fornecer material para a educação e para a saúde. Né? E isso consumiu um superfaturamento violento. Eram coisas da ordem de 500, chegando a 800% de diferença. E isso também está sendo apurado pela DRACO, né, do estado de Pernambuco. Uhum. Doutor, antes de adentrar na saúde, deixa eu aproveitar, entre todas as pessoas que estão nos acompanhando, tem um amigo nosso, Finfa, blog do Finfa, está nos acompanhando, para mim é uma referência, uma pessoa que faz um trabalho com muita seriedade. Quero abraçar o nosso amigo Finfa, em nome de todos aqueles que estão nos acompanhando. Na Rapaz, área de saúde, FIFA então... é muito querido. Eu estive lá no aniversário do blog dele, né? Ele me convidou e eu fui lá com o nosso... Tem uma pessoa que eu gosto de FIFA, mas o deputado André de Paula gosta muito mais, eu confesso isso. Então, eu estive lá com o André, que é meu presidente, tem sido uma pessoa, rapaz, que eu estou muito feliz. Eu tive um grande padrinho na política, que foi o deputado Oswaldo Coelho. Com a sua partida, eu fiquei um pouco órfão, né? De ter alguém que pudesse me orientar, me ajudar. E André tem sido uma pessoa extraordinária na condução do PSD em Pernambuco, no Brasil, porque ele tem hoje uma influência grande na bancada do PSD, foi líder da bancada no Congresso, e tem me ajudado muito aqui a construir alianças, como, por exemplo, a que nós fizemos com Solidariedade, e agora ele está construindo aliança com o PSB. Teve a influência direta do deputado André de Paula? Como? A construção da aliança com Solidariedade? Não Ele teve a influência do deputado? Não teve a influência, não. Foi ele que fez, não fui eu, não. Foi ele. Foi ele que fez. O mérito foi dele. E a aliança com o PSB, que está sendo construída também, é ele que está fazendo, não sou eu, não. É o mérito dele. Que bom, então. Sim, a saúde... Fifa, você é que é referência, meu amigo. Obrigado por ser esse professor que você é. A saúde?
Olha, a saúde, quando nós assumimos a prefeitura ela tinha um grande problema. Ela tinha 2 grandes hospitais nas suas mãos, porque no passado o prefeito Fernando Bezerra municipalizou o Hospital Dom Malan. Uhum. E cometeu um erro. E eu não estou dizendo isso fazendo uma crítica a ele pessoalmente, não. Foi um erro de estratégia, de visão de futuro, na época dele, porque não existe hospital municipal. Todo hospital em cidades médias, eles assumem uma função regional. Então, o Hospital Dom Malan, ele não só serve a Petrolina, inclusive é a maior maternidade do estado de Pernambuco, Didi. Eu não sei se você sabe disso, mas a maternidade onde ocorrem mais partos no estado de Pernambuco é o Hospital Dom Malan. Não quer dizer que em Petrolina nasça mais crianças do que em Recife. É porque Recife tem outras maternidades. Mas a maternidade onde nasce mais crianças em Pernambuco é o Hospital Dom Malan. Então, ele tem a característica de ser um hospital regional. Ele é até um hospital interestadual, porque também para cá vêm mulheres, né, para ter seus filhos, por ser uma referência da Bahia e do Piauí. Então, nós tínhamos nas nossas mãos o hospital com muito problema, e também havia sido inaugurado o hospital universitário. Então, conversando com o doutor Oswaldo, conversando com alguns médicos, com alguns colegas, nós entendemos que o município de Petrolina, que na época tinha uma cobertura de saúde da família muito pequena, eram muito poucos médicos, né, na cobertura de saúde da família, porque o recurso era destinado para os hospitais, nós resolvemos fazer um movimento, e o primeiro deles foi, né, chamar o Estado para a responsabilidade, uma discussão um tanto dura com o governador Eduardo Campos, que Deus o tenha, mas Eduardo entendeu, né, e aceitou assumir como sendo o hospital regional, e o Estado passou a assumir o Hospital Dom Malan. E nós fizemos um convênio e doamos o hospital universitário, à época era chamado Hospital de Traumas, para a universidade, para a Univasp, porque nós estávamos tendo também outro problema, que era o problema da formação. Os estudantes de medicina, no seu último ano, que é o ano que ele começa a atender os pacientes, estavam indo para Recife, porque a universidade não tinha um hospital-escola ainda. Então, nós doamos o hospital para que pudéssemos ter o hospital-escola na cidade, que hoje tem vários programas de residência médica, né, de clínica médica, de cirurgia geral, de neurocirurgia. Hoje, o hospital é uma referência. Quero até aproveitar aqui e mandar um abraço para o doutor Itamar, que está na direção do hospital, e o Coronel Leite, que trabalhou com a gente e também está lá na direção administrativa do hospital. 2 pessoas que eu acredito que estão dando de todo o seu sangue para que o hospital possa atender cada vez melhor as famílias petrolinenses do Vale do São Francisco, de Juazeiro, de toda a região. Bom. Prefeito, o senhor disse, sim, pode concluir? E aí nós conseguimos, né, Petrolina hoje é uma cidade que tem uma gestão na área de saúde muito mais fácil, porque ela só cuida da atenção básica. Então, nós fizemos 20 AMES, que são unidades de saúde muito diferenciadas. A prefeita Raquel Lira, por exemplo, essa semana passada, inaugurou uma AME, que ela veio conhecer aqui e levou a ideia para Caruaru. E olha que eu tenho um candidato a prefeito lá, nós temos um candidato a prefeito em Caruaru, o PSD tem um jovem, né? E eu estou citando aqui esse exemplo apenas porque coisas boas devem ser copiadas, né, e ampliadas e melhoradas por qualquer gestor, de qualquer partido, de qualquer área. A Cléa Martins, que está nos acompanhando, ela fez parte da sua equipe na área de saúde, isso, quando Cléa. O senhor governou Petrolina, tá bom? Certo? Prefeito, me diga uma coisa, o senhor escolheu Fernando Bezerra para ser seu adversário principal ou as circunstâncias levou o senhor e ele a campos opostos? Eu acho que foram as circunstâncias. O Fernando Bezerra ele tinha uma diferenças históricas com o meu professor, né? O deputado Oswaldo Coelho, por várias vezes, disse que Fernando não tinha compromisso, por exemplo, com a irrigação. O deputado várias vezes me disse que Fernando não tinha compromisso com a universidade. O deputado várias vezes me disse que ele não tinha compromisso com a saúde. Ele dizia que o compromisso do senador Fernando Bezerra era com ele e com a família dele, né? Então, veja, essas eram as palavras ditas e todo mundo ouviu isso, né? Então, isso acabou me colocando em posição oposta ao senador Fernando Bezerra, e na política sempre tem um lado, tem outro lado, faz parte, né? E nós temos pensamentos muito distintos dele, né? Muito diferentes. Enquanto, por exemplo, Didi, nós tivemos agora o Pontal. O Fernando Bezerra foi ministro da integração, Didi.
E ao invés, por exemplo, dele lutar pelo Canal do Sertão, ele tem um áudio dele dizendo que tirou dinheiro do Canal do Sertão, que seria o canal que passaria para o Rajada, né, sairia, né, de Rajada, sairia do Lago, passaria por Rajada, Afrânio, Dormente, Santa Cruz, Santa Filomena, passaria por Oricuri, Bodocó, Exu, chega até Cedro, já na divisa com o Ceará. E ele confessou que tirou dinheiro para priorizar o canal lá em Alagoas. Não é nada contra os alagoanos, mas como filho da região, né, é estranho isso. Oswaldo Coelho era muito revoltado, digamos assim, com essa questão, porque era o sonho dele. O Pontal, que o doutor Oswaldo deixou com obras muito bem encaminhadas, né? Fernando dizia, ministro da Integração, nomeou seu irmão, Clementino Coelho, que ninguém sabe onde está, porque foi citado aí, né, como tendo recebido recursos na Lava Jato. Ele foi presidente da Codevasf e o Pontal ficou parado. E agora, por exemplo, que houve um mandamento nas obras do Pontal, houve uma licitação para colocar os lotes, né, de pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa jurídica, qualquer grande empresa, inclusive da família dele, pode participar. Agora, pessoa física era para ser distribuído para quem mais precisa. O que é que a gente viu? Nome de familiares muito próximos do prefeito, Miguel Coelho, sendo contemplado com lotes de pessoa física. E a informação que a gente tem é que ele nem lá na Codevasf foram fazer inscrição. O nome deles foram colocados por cima da janela. Então, isso é muito triste, né, Didi? Porque, né, lote de pessoa física deveria, doutor Oswaldo defendia muito que pudesse contemplar as famílias lá daquela região que tiveram suas terras desapropriadas, que pudesse contemplar os meninos que estão terminando os cursos na área agrícola, na escola técnica, que estão com a teoria na mão e que precisam agora ter uma oportunidade de exercer a prática. O senhor faz questão sempre de, em todas as suas falas, citar a história, não só o homem, mas a história de Dr. Oswaldo Coelho. O senhor tem ele como uma grande referência na política nacional? É minha referência, né? É difícil até, Didi. Eu não consigo falar da minha história política sem... É como o seguinte, eu não consigo falar da minha infância, da minha adolescência, sem falar da minha mãe, né? E do meu irmão. Não consigo, né? Não tem como. Sem falar do meu tio Paulo, que é um tio que hoje está com Alzheimer, num estado muito avançado, mas que foi uma pessoa que me servia como uma figura de pai, né? Porque eu perdi o pai muito cedo. Eu não consigo, por exemplo, falar da minha vida em Recife sem falar da minha tia Carmen, que me recebeu na casa dela. A gente não tinha condições. Olha aí, mamãe aqui, está aí na sua live, Didi. Está acompanhando, é? Que Meu benção, grande é? amor, e eu estou com muita Esse aqui é saudade. mãe, hein? Acompanha até a distância, né? Tem uns dias que eu não vejo minha mãe querida por conta dessa Não pandemia. vai errar, não, senão ela puxa a E orelha à distância. meu irmão fechou a casa lá para ninguém entrar e não deixa nem eu entrar. Porque E diz que é. eu posso levar o corona para ela, né? Porque eu vivo em clínica e tal. Ele tem razão. Uhum. Então, Didi, eu não No posso jardim, falar, por é? exemplo, eu não posso falar da minha história médica, né, Uhum. na oftalmologia sem falar de Moisés Emery, de Flávia Emery e de Tarcísio Emery, que são os sócios da clínica onde eu fiz minha especialização, né? Não posso falar, né, da minha história em Petrolina, da minha história em Petrolina, desde que aqui cheguei, sem falar em doutor Oswaldo Coelho, né? Porque eu estava na minha casa, né, e ele me convidou para discutir política, para falar de política, né? E em todos os momentos em que eu fui prefeito, eu sempre me aconselhei com ele. E ele sempre foi um conselheiro muito sábio, né? Eu tenho até vontade de escrever um livro sobre o que vi e o que vivi com Oswaldo Coelho. Eu tenho muita coisa, né? Eu, essa semana passada, levei meu filho, né, para batizá-lo no mesmo lugar onde o doutor Oswaldo me batizou, no dia 23 de agosto, no ano que disputei a eleição, um lugar chamado Santa Fé. É um vilarejo que fica perto do lugar onde a mãe dele nasceu, onde Dona Josefa nasceu. Mas Santa Fé é um lugar que fica perto, né, da Barra. Por isso que uma fazenda dele se chama Barra de Santa Fé. Junta esses dois nomes. Mas Santa Fé tem lá uma igrejazinha e tem um cemitério atrás da igreja, onde estão enterrados, né, algumas pessoas lá da região.
E doutor Oswaldo, de maneira simbólica, me dizia o seguinte, que lá naquele lugar repousava o espírito dos homens públicos. Ele gostava de comemorar o aniversário dele lá. Então, eu não tenho como falar da minha vida na política sem citar doutor Oswaldo. Né? É quase que como querer apagar uma parte de mim. Né? Pode ser que alguém não goste, pode ser que alguém, sei lá, né? Mas ele, de fato, para mim, é uma referência. Doutor Júlio, agora, mesmo com toda essa ligação política, transformou numa ligação de amizade também com o doutor Oswaldo Coelho, o que aconteceu para que nesse meio de caminho o senhor se distanciasse do filho de Oswaldo Coelho, que é o ex-prefeito Guilherme Coelho? Então, veja, Guilherme, eu tenho uma relação boa com o Guilherme. Guilherme foi meu vice-prefeito, né? Durante a escolha do candidato Edinaldo Lima, né, Guilherme, né, resolveu fazer um movimento de apoio ao candidato Miguel Coelho, que é seu primo. Eu até entendo, viu? Eu acho que as famílias devem ser unidas, né? As famílias não devem brigar por conta de política. E se puderem andar junto na política, é melhor. Eu sempre defendi isso muito na minha família. Minha família lá em Jardim, né, se dividia muito nas eleições, nas políticas, e às vezes eu ia lá e tentava dizer às pessoas que pelo menos separassem. Né? Então, tem até um amigo meu que brinca, que disse que eu consegui até unir os coelhos, entendeu? mas veja, eu entendo que o doutor Oswaldo tinha muitas restrições ao jeito de fazer política de Fernando. O doutor Oswaldo é uma pessoa, Guilherme é outra pessoa, né? Tem os filhos dele, tem várias filhas, né? E cada um tem um entendimento daquilo que acha que é melhor. Né? E veja, a minha história com o doutor Oswaldo não tem nada a ver com a minha história com o Guilherme, que são duas histórias bonitas, mas são duas histórias diferentes. Né? Eles são diferentes, como as pessoas são diferentes. Né? Eu tenho filhos, alguns parecem mais comigo, outros parecem menos, né? E as pessoas são diferentes, e é bom que sejam mesmo, né? Tem que respeitar essas diferenças. Exatamente. Doutor, agora o que o senhor classificaria, o senhor foi prefeito durante 8 anos da cidade de Petrolina, de administração bem avaliada, o que o senhor classificaria hoje como falha gravíssima na atual gestão de Petrolina? A atual gestão, ela se preocupa muito com a maquiagem. Ela se preocupa muito com a maquiagem e com a discrepância entre o centro, orla e a periferia. Eu não estou dizendo que você não deve cuidar do centro e da orla, deve cuidar. Tanto é que a reforma que foi feita na Orla 2, a revitalização da Orla 2, que hoje foi feita na Orla 1, foi toda originária do nosso governo. Nós fizemos o projeto e executamos a obra da Orla 2 na troca daquele material que era pedra portuguesa, que é até bonito, mas que dificulta a acessibilidade. Por intertravado, construímos também... Tati Lima, um abraço, querida. Construímos também uma ciclovia e reformulamos todo o pavimento da Orla 2, porque tinha sido feito pelo ex-prefeito Fernando Bezerra e tinha fama de ser chamado de asfalto Sonrisal. Toda vez que vinha uma chuva, criava-se buracos, e eu tinha uma secretária que mora lá no prédio perto, a Tereza. Tereza foi secretária de Ação Social, uma pessoa também extraordinária, né? E que, inclusive, nós lamentamos hoje que a Secretaria de Ação Social do município não cuide da cidade e das pessoas que estão... Ela está cuidando, né, se preocupando em cuidar, por exemplo, do asfalto que tem no centro, mas não está se preocupando em cuidar dos mendigos que estão voltando a crescer no centro. Então, veja que coisa, né? Você tem que se preocupar, evidentemente, em ter ruas limpas, ter uma coleta de lixo eficiente, e ter uma boa iluminação, mas tem que olhar as pessoas que estão lá na rua também. Então, o prefeito Miguel Coelho tem uma preocupação muito grande, né, com a questão condominial da cidade, né, no centro e na orla, mas não tem uma preocupação real com as pessoas. Tanto é que ele é o primeiro prefeito da história de Petrolina a piorar a educação do município.
basta você entrar aí no site do IDEB, né, que nós acompanhávamos muito isso, eu tinha uma preocupação muito grande com isso. Nós sempre acompanhamos muito de perto, né? Didi, um amigo querido de Recife, está aí também. E o IDEB de Petrolina já vinha crescendo há muitos anos, desde que foi criado. No nosso governo, ele teve um crescimento histórico e passamos, inclusive, ficamos à frente de 20 capitais de Pernambuco. Até hoje, Petrolina tem um IDEB que está à frente de muitas capitais. Até hoje, Petrolina tem um IDEB. E o prefeito Miguel Coelho, com licença, com cara de pau, fica dizendo que a educação de Petrolina é melhor do que as médias cidades brasileiras, mas ele não diz que ele recebeu a prefeitura assim e que os números pioraram na sua gestão. Isso é lamentável. Didi, as escolas estaduais, as escolas particulares estão fazendo aula online. Petrolina, o município não faz. Não faz por quê? Porque o prefeito interrompeu um programa que nós tínhamos feito de distribuir computadores para as crianças e tablet para todos os professores. Eu não sabia que ia ter o coronavírus, mas, sem querer, nós vimos preparando o município para isso. Internet e laboratório de informática em todas as escolas do município, ou na grande maioria. Infelizmente, o prefeito interrompeu esse programa, né, porque ele teve que pagar muito dinheiro para essa gráfica. Né? Infelizmente, existe uma quadrilha na Secretaria de Educação do município hoje. Nós não sabemos ainda quem são, onde estão, como estão, mas a polícia vai descobrir. Né? Porque essa falsificação dessa assinatura e esses contratos assinados dirigindo a licitação para o senhor Sebastião Figueiredo vai dar na testa de alguém. Essa situação ao qual o senhor está se referindo vai ser colocada em debate em plena campanha eleitoral? Olha, o que Júlio Filho tem me dito é que ele quer discutir Petrolina. Nessa questão, eu acho que vai ficar restrita à polícia. Né? E eu, às vezes, falo porque eu fiquei indignado, porque eu podia ter me ferrado nessa história, porque essa falsificação foi feita, né, atribuindo um contrato ao meu governo, que não foi feito, e a Polícia Federal podia ter prendido a secretária e o prefeito, na época que era eu, quando nós viéssemos provar que não tínhamos assinado esse contrato, já seria 10, 15 dias depois de uma perícia. Aí já era tarde, né? Porque depois a tapa dada, tá dada, né? Então, eu fico muito indignado com isso e é por isso que eu faço questão de falar e dizer à população que alerta para isso. Eu fico espantado. Olha, Didi, nós sabemos, né, que numa campanha eleitoral, normalmente o prefeito da cidade, o prefeito que está sentado na cadeira, o prefeito que está fazendo propaganda, sozinho, né? Qualquer prefeito, ele sai na frente. Mas essa semana o Blog do Magno publicou uma pesquisa com um instituto que já tinha fraudado a pesquisa em Petrolina. Quando eu fui candidato em 2012 contra Fernando Filho, faltando 3 dias para a eleição, a Folha de Pernambuco publicou uma pesquisa fraudada, porque 3 dias depois o resultado da eleição era completamente discrepante daquela pesquisa potencial, com um instituto chamado Potencial. E olha que a Folha de Pernambuco, eu lamento muito, né? Um jornal que eu gosto muito, inclusive, das pessoas dos redatores, pessoas sérias, mas isso parece uma decisão de cima, né, da diretoria do jornal. Eles vinham fazendo pesquisa com um instituto chamado Exata, que pertence a Tonico, né, um cidadão de bem de Recife. E, de repente, eles publicam uma pesquisa com um instituto para o qual eles não estavam fazendo parceria, que foi com o Instituto de Salvador, chamado Potencial. Então, à época, né, faltando 3 dias para a eleição, nós não entramos na justiça, porque não daria tempo. Nós ganhamos a eleição, mas ficou essa marca, que esse Instituto Potencial fraudou, porque o resultado foi completamente diferente. 3 dias depois, não aconteceu nada para mudar a cabeça das pessoas. Mas agora, são decisões que podem comprometer um resultado, né? Claro. Agora, Magno Martins faz parceria. Eu acho que, se eu não me engano, o blog do Magno Martins tem um contrato com o Instituto da Paraíba, de Campina Grande, que eu não me recordo o nome bem agora, mas eu acho que já faz mais de 12 anos que Magno publica pesquisa com esse instituto. Agora, em Petrolina, inventaram de publicar uma pesquisa novamente com quem? Com o Instituto Potencial.
colocando o prefeito como, né, uma votação acima daquilo que nós tínhamos a expectativa e que estávamos acompanhando com pesquisas internas. Branco, nulo, indeciso. Não tinha em Petrolina. Didi, não existe qualquer cidade do mundo. Você tem pessoas que não gostam de política e que não gostam de nenhum político. Se você perguntar a ele quem ele vai votar, ele é capaz de dar uma pisa, porque ele está com ódio da política. Então, nesse momento, você não ter indeciso, você não ter branco, você não ter nulo. Isso despertou a nossa atenção. Um partido político que, inclusive, está aliado ao prefeito, contratou um advogado. Inclusive, disseram que esse advogado era meu primo. Não tem nada a ver comigo. Né? Não tem nenhuma relação familiar com esse advogado. Né? Contratou esse advogado que questionou e a justiça mandou tirar do ar. Inclusive, a justiça deu outra decisão, porque aqui você tem 2 blogs que são blogs que trabalham para o prefeito. O blog do Carlos Brito, que todo mundo sabe, que é um diário oficial da Prefeitura de Petrolina. Carlos Brito foi assessor fantasma do senador Fernando Bezerra Coelho em Brasília. Quando eu falo fantasma, é porque o cargo dele, ele tinha que despachar em Brasília. E ele nunca foi lá trabalhar no Senado. Né? Você tem assessor, às vezes, fora, mas o cargo que ele ocupava, ele tinha. Tanto é que, assim que foi descoberto, o senador demitiu ele de lá. E você tem também um blog aqui do Valdinei, né, que trabalha na Rádio Jornal de Comércio, mas que a esposa é cargo comissionado do prefeito de Petrolina. Então, são 2 blogs que trabalham para o prefeito e que a justiça também mandou eles tirarem as menções que estão fazendo sobre essa pesquisa fraudulenta. Veja como Petrolina tem uma eleição complicada, né? Antes mesmo de começar o jogo, o prefeito já estava contratando pesquisa fraudulenta. Agora, no meio desse cenário atual, prefeito, há uma necessidade da oposição, ou melhor, dos grupos de oposição se unirem para chegarem dividido para provocar, nas eleições, para provocar um segundo turno? Olha, esse negócio de segundo turno é uma coisa interessante, né? Qual é a mensagem que o segundo turno traz? Ela traz a seguinte mensagem: olha, todos os partidos deveriam lançar um candidato. O que é um partido? Partido deveria ser um conjunto de pessoas que se unem em torno de ideais comuns, de ideias comuns, para defender essas ideias para a população. Então, eu acredito que todo partido, numa cidade onde há segundo turno, eles deveriam lançar candidato a prefeito para defender as suas ideias. Em um eventual segundo turno, esses partidos que não chegaram no segundo turno, ele deve escolher o menos ruim. Ele deve escolher o que está menos distante, porque igual a eles não é. Porque se fosse, estaria no mesmo partido. Não é? Então, veja, eu penso que em Petrolina, né, alguns partidos de aluguel já se venderam, né, já estão na cumbuca do prefeito. Isso é a prática desse grupo político. Didi, eu disputei 2 eleições em Petrolina. Em todas elas, veja, quando eu disputei a primeira eleição, eu tinha um apoio do PMDB, que era o partido do qual eu estava afiliado, do PSDB, que era o partido do vice-prefeito, do Democrata, que era o partido de Oswaldo Coelho, e do PMN, que foi um partido que Vilmar Capelário tinha colocado para coligar com gente. Então, eram 4 partidos que tinham 4 pessoas por trás desses partidos. O grupo do senador Fernando Bezerra Coelho sempre juntou um balaio de partido que não tem ninguém por trás. Ninguém. É aquele partidozinho, não sei das quantas, que todo mundo diz que são partidos de aluguel. Eu não posso provar, porque eu não vi alugando, não tem contrato de aluguel, mas é o que todo mundo conta e eu apenas replico aqui o que as pessoas dizem. Que esses partidos, muitos deles, são de aluguel. Né? Agora, nós estamos com o PSD, Júlio Filho tem um PSD, está conversando, numa conversa bem avançada, com o PDT, está conversando, numa conversa já bem avançada, com o PSB. Isso é um mérito. Solidariedade e PSB foi uma articulação do deputado André de Paula.
que tem uma relação muito boa com o deputado Augusto Coutinho, que foi traído pelo senador Fernando Bezerra Coelho, quando tirou a sua indicação do INCRA, né? E o PDT, que tem à frente em Pernambuco, né, o grupo de Caruaru, mas que em Petrolina, quem indicou o presidente foi Túlio Gadelha, que foi votado aqui por Edinaldo Lima, que é o presidente do partido. Então, todo partido que chega perto da gente, a gente consegue encontrar uma referência. Uma pessoa que vem somar ideias. Eu não quero partido aqui de aluguel. Edinaldo Lima é o que foi candidato a prefeito em 2016. Isso. Hoje ele está afiliado ao PDT e é o presidente do partido. Uhum. Ou seja, há um histórico de ligação entre os grupos, né? Se entendem, falam a mesma língua, como diz a história no nosso sertão. Prefeito, agora vamos falar rapidinho, o tempo está se esgotando, da pré-candidatura de Júlio Lócio Filho. Primeiro, por que doutor Júlio Lócio desistiu da pré-candidatura? Veja, foram alguns fatores. O primeiro fator, e o mais importante, né, é a questão do coronavírus. Eu refleti muito com isso. Tem um neurocirurgião aqui em Petrolina, que é amigo meu de longa data, e que, amigo pessoal, não tem nada com política, né? Ele é um cara que colabora sempre, com qualquer prefeito da cidade ele colabora, ele dá ideias, né? Ele cuida muito mais da questão da saúde, de uma forma geral, do que da questão política. Então, não tem nada de relação política, mas conversando com ele, doutor Zé Carlos Moura, ele me disse que eu devia ter muito cuidado, porque quando eu fiz a minha neurocirurgia, né, eu fiz uma cirurgia por um AVC, houve uma quebra da barreira hematocefálica. Então, eu teria, né, uma predisposição maior a ter algum nível de complicação se fosse acometido pelo coronavírus. Então, eu confesso que eu sempre tive muito medo de tudo na vida, mas desse bicho eu tenho medo. Porque morreu um amigo meu que morou comigo em Recife, moramos praticamente, eu morava no apartamento, ele morava na frente, a gente era muito ligado, Miguel. Depois eu vi morrerem alguns médicos oftalmologistas, morreu muito jovem em Ribeirão Preto, que era muito amigo de um grande amigo meu, com quem eu fiz um estágio lá na época no Banco de Olhos. Depois eu vi o caso do meu querido amigo, né, Pedrinho na New River, que morreu agora, o marido de Joana, já um senhor. E vi o caso de Davi Moura, que é filho desse médico, doutor Zé Carlos Moura, que me deixou muito assustado. Hoje eu estou muito feliz porque ele saiu da UTI hoje, graças a Deus, mas viveu maus momentos. Então, isso é um dos motivos. O outro motivo é que existia uma armadilha. O vereador Aero Cruz, se você olhar na Veja aí, você bota assim, Aero Cruz, Fernando Bezerra, você vai ver o tipo de relação que eles têm. Ele fez um parecer numa comissão de finanças pedindo a cassação das minhas contas no Tribunal de Contas. Eu tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, como todos, com alguma ressalva, alguma observação, mas pedido de aprovação, durante 8 anos. Mas você sabe que a lei brasileira diz o seguinte, se você teve 8 anos, 100 anos, como prefeito, de contas aprovadas, mas se a Câmara de Vereadores do seu município rejeitar suas contas uma vez, por ser um colegiado, você está inelegível. Se você passar 100 anos roubando, desviando, tendo reprovado suas contas no Tribunal de Contas, mas se a Câmara de Vereadores aprovar, você está elegível. Veja que loucura é essa. Então, esse vereador, o senhor Aero Cruz, fez um parecer pedindo a rejeição das minhas contas, ele arranjou os motivos que quis, claro, orientado por algum advogado aí ligado ao grupo do prefeito, encaminhou esse parecer e pediu ao presidente da Câmara para colocar em votação. E eles guardaram isso e deixaram isso arquivado. Até que eu registrasse, então a informação que eu tive é que registrando minha candidatura, eles impugnariam porque eles reprovariam minhas contas. Então, armaram uma armadilha para Júlio Lócio. Mas quebraram a cara. Um abraço aqui para Andréia, para Domingos, de Cristália. Mas quebraram a cara porque o Júlio Lócio que vai estar não depende de aprovação de contas. Né?
Então, o Júlio Lossi, que vai estar disputando a eleição, não precisa de contas aprovadas ou desaprovadas. O senhor me disse recentemente por telefone, quando me comunicou que não seria mais pré-candidato a prefeito, que se fosse o candidato, o senhor daria metade do seu sangue, né, na campanha. Mas sendo o seu filho, que não estava ainda decidido, mas sendo o seu filho, o senhor daria todo o seu sangue. Como vai ser esse comportamento de Júlio Lócio, ex-prefeito de Petrolina, na campanha do filho Júlio Lócio Filho? Eu digo o seguinte, de algumas pessoas dizem, mas rapaz, o candidato é seu filho, você ficou com medo de perder. Eu digo, não. Se fosse para perder, Didi, o candidato seria eu. Eu já ganhei deles, Didi. Inclusive, eu ganhei a eleição do filho de Fernando Bezerra. Ganhei deles, não é? Ele no Ministério da Integração, ele com apoio de Eduardo Campos, com apoio de Lula, apoio de Armando Monteiro, era apoio de todo mundo aqui. Só esquecer de combinar com o povo. Então, já ganhei deles 2 vezes. Se fosse para perder, o candidato aí seria eu, não tinha problema nenhum. Né? Mas como eu acredito muito que o nosso trabalho e que as ideias, né, do nosso pensamento, que vem do pensamento de Oswaldo Coelho, que vem do pensamento de pessoas de bem, né, ela pode ser vencedora. E é por isso que Júlio Filho é o candidato, porque eu acredito muito que ele pode ganhar a eleição, sobretudo somando-se aos demais candidatos que não estejam no segundo turno. Se ele não estiver no segundo turno, você pode ter certeza. Ele e eu estaremos no palanque daquele que estiver representando essas ideias. Quem seria hoje? Olha, você tem hoje Odaci, é um bom candidato. Você tem o Gabriel Menezes, que é um vereador que vem se destacando muito na cidade por sua posição muito combativa. Foi ele que identificou o desvio de recursos da venda das ferragens do antigo SEAP. Veja... Por sinal, eu tenho live marcada com ele para a próxima semana e ele vai entrar nesse tema aí. Olha, Didi, eram 12 mil metros quadrados de galpão. Algumas pessoas falam em R$1 milhão, porque as pessoas gostam de falar em 1 milhão assim, né? Mas se você fizer uma conta básica, isso vai dar quase R$3 milhões em ferragens que tinham valor porque foram desviadas para galpão de um empresário da cidade, foram desviadas para um galpão, né, de um aliado do prefeito em Casa Nova. Né? Então, veja, é algo muito grave. Envolve o vereador, esse vereador que queria caçar minhas contas, envolve ele nessa questão, né? E envolve algumas pessoas do entorno do prefeito. O prefeito, inclusive, agora não pode mais dizer que não sabia. Ele podia até dizer isso, né? Mas ele fez uma live outro dia dizendo que tinham mandado os ferros para um armazém da prefeitura. E nós sabemos que isso foi feito depois que houve a denúncia com apenas parte dessas ferragens. Inclusive, o vereador Gabriel filmou a retirada e o encaminhamento desses ferros para esse galpão. Ou seja, batom na cueca. Problema, né? Prefeito, estamos chegando ao final da live. Foi um prazer imenso mesmo dividir esse tempo com o senhor nessa tela, certo? Eu acho que o senhor é uma das boas e grandes referências de gestão público por esse país. Por sinal, o senhor fez escola, né? Vilmar Capelaro, em Lagoa Grande, Marcílio Cavalcante, em Cabrobó, Clebel Cordeiro, em Salgueiro. Todos esses fizeram campanha em 2016 dizendo que seria um gestor igual a Júlio Lócio de Petrolina, né? Veja, eu espero que eles tenham cumprido a palavra. Eu recebi uma missão na época, né, que o Raul Henrique me pediu para a gente organizar um pouco o partido. E aí nós buscamos pessoas como Rafael Cavalcante, prefeito de Afrânio. Isso. Né, Clebel, lá de Salgueiro. Né, eu quero mandar um abraço aí, inclusive, para a sua candidata a vice, Paizinha Patriota, né, que é uma pessoa que eu gosto muito. Né? Nós fizemos também, né, o Vilmar, nós votamos ele para deputado, e Vilmar tem feito uma gestão muito exitosa, né, em Lagoa Grande. Né? Meu amigo Marcílio, aí de Cabrobó. Tantos gestores, né, que usaram um pouco da nossa inspiração das creches, da saúde, né, da ideia de coleta de lixo. Por exemplo, Didi,
A coleta de lixo em Petrolina até hoje se mantém assim. Não é feita por peso mais, é feita por locação de veículo. Isso foi uma forma de evitar fraude, de evitar alto custo, inovar. Infelizmente, o prefeito E atual... todos os municípios da região seguiram essa escola. Pois é, graças a Deus, né? Eu acho que eu fui muito feliz nos 8 anos que fui prefeito, né? Rogo a Deus que os petrolinenses façam a melhor escolha, né? Rogo a Deus que nossa cidade continue crescendo, mas dividindo melhor o pão. Hoje, Petrolina voltou a concentrar muito dinheiro na mão de pouca gente, sobretudo do entorno do prefeito. Você espera que haja uma mudança a partir de 2021? Se Deus quiser. Precisamos redistribuir. Prefeito, antes de encerrar, eu vou aproveitar a audiência com a sua participação, evidentemente, e lembrar que alguns municípios de Pernambuco estão aniversariando nesse mês de setembro. Hoje é a Aliança, que está aniversariando. Dia 4 também temos o município de Paulista, que está aniversariando. Dia 8, Axu. Aí, dia 11, nós temos vários municípios, inclusive Cabrobó, Serrita, Araripina, Arco Verde. Dia 21, sua cidade aí, Petrolina, tem outros aí, dia 27, 28 e 29. Então, queremos aproveitar essa oportunidade, como Júlio Lócio foi prefeito do principal município do sertão do estado, foi candidato a governador do estado em 2018, aproveitar a audiência para parabenizar todos os moradores desses municípios pernambucanos que estão aniversariando ao longo do mês de setembro, tá bom? E aproveitar, prefeito, eu quero agradecer também a Jússi, sua assessora, que teve um papel importante dessa interligação aí entre o blog de Galvão e o prefeito Júlio Lócio, para que nós pudéssemos, então, realizar essa live. E ao senhor, mais uma vez, meu carinho todo especial, nos colocamos sempre à sua disposição e esperamos que ao longo desse período de campanha nós tenhamos outra oportunidade. Muito obrigado, Didi. Quando você quiser, né, conversar e saber as ideias de Júlio Lócio Filho, né, você programa. Isso, eu quero mandar um abraço aqui. Olha, tem uma pessoa aqui, um comentário interessante. Francisco de Assis, ele diz: o governo que só falava em Nova Semente. Ele faz uma crítica, mas eu me sinto muito elogiado, porque eu fui o prefeito que mais cobri feiras em Petrolina. Quando eu assumi a prefeitura, tinham 2 feiras cobertas, eu fiz 4. Eu fui o prefeito que mais cobri quadras. Em Petrolina tinham 2 quadras cobertas, nós cobrimos 20. Eu fui prefeito que mais fez casas na história de Petrolina. Eu fui o prefeito, né, que cuidei da periferia da cidade. Eu fui o prefeito que realizei programa de pavimentação importante. Mas, de fato, Didi, eu amo só falar do Nova Semente, porque eu sou o prefeito que amei demais as crianças, que amo demais o futuro. E que a Nova Semente continue dando frutos, né? Amém. Obrigado, prefeito. Um abraço, nosso carinho todo especial a todos vocês que nos acompanharam e até outra oportunidade. Estou à sua disposição sempre aqui. Obrigado.